Moisés e Arão falam com Faraó, Faraó aflige os israelitas e os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, eu tenho um convite especial para você, convidá-lo para participar da nossa caravana. Nós iremos para Israel no mês de novembro, do dia 16 ao dia 24. Só Israel. Eu firmei uma parceria com o meu irmão. Ele já morou em Israel, já é a 6ª caravana que ele está fazendo para lá. Ele também ensina teologia, ensina a história dos hebreus, geografia bíblica. Antes da pandemia, eu estive em Israel também. E agora eu quero você junto comigo na nossa caravana. Se você quiser mais informações, por favor, me acione pelo WhatsApp 21 986 22 3266. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. O Antigo Testamento é formado por 39 livros. Nós já estudamos o primeiro inteirinho, o livro de Gênesis, que é formado por 50 capítulos. E agora nós estamos estudando o segundo livro, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Nós já estudamos 4 capítulos. Todas as aulas estudadas até agora estão aí no playlist, Êxodo, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis lá no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo 5 do livro de Êxodo. A primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 5. Tema: Moisés e Arão falam com Faraó. A segunda parte, do versículo 6 até o 19. Tema: Faraó aflige os israelitas. E a terceira parte, do versículo 20 até o 23, que é o último versículo. Tema: os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Antes de ler o primeiro versículo, vamos recapitular a vida de Moisés na linha do tempo? Observe: calendário cristão, Jacó e família descem ao Egito mais ou menos em 1875 anos antes de Cristo. A conquista de Jericó ocorre mais ou menos 1400 anos antes de Cristo e Moisés está com 80 anos, portanto, ele está mais ou menos em 1840 antes de Cristo. Agora, vamos recapitular também o nosso mapinha. Observe: terra de Gósen, onde estavam os israelitas, Monte Sinai, onde Deus apareceu para Moisés, e Midian, onde vivia Jetro. Moisés também vivia lá, junto com a sua esposa Vípora e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. A distância mais ou menos da região de Midian, ali a região de Sinai até a terra de Gósen, é de mais ou menos 450 quilômetros. Vamos agora para a leitura do primeiro versículo. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Esta foi a estratégia que Moisés usou para falar com Faraó. Disse que era para celebrar uma festa. Ele não disse ainda que levaria o povo embora.
E Moisés, como nós vimos, está confiante, foi falar com Faraó, porque nós vimos no capítulo anterior que ele estava recusando a missão que Deus estava lhe dando, mas agora ele já vai, fala com Faraó, então ele acreditou, recebeu sinais de Deus, não estava dependendo só da sua capacidade, ele tinha agora autoridade, ele estava em nome do Senhor Deus, o Deus verdadeiro. Vamos ver a resposta que Faraó deu para Moisés, versículo 2. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Veja que o Egito era politeísta. O próprio Faraó era tido como ser divino. E ele diz que eu não conheço esse Deus de Israel. Os povos naquela época, quando venciam uma guerra, achavam que era porque o seu Deus era superior. Logo, nós podemos concluir que Faraó deduziu como o Deus deste povo, se este povo é escravo. Ora, se o povo está escravizado, logo esse Deus é um Deus inferior. Nem conheço esse Deus, o nosso Deus é superior, ou os nossos deuses, porque é nós que estamos no comando. Por isso que Faraó falou, eu não conheço esse Deus. E recusou deixar o povo sair do Egito para celebrar. Vamos ler agora o versículo 3. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Este termo, eles prosseguiram, é uma referência a Moisés e Arão, porque é eles que estão lá conversando com Faraó. E, de novo, Moisés está dizendo, olha, Deus apareceu para mim e pediu, libere a gente, porque senão Deus pode nos castigar. Só recapitulando o mapinha, eles estão na região de Gósen, que era uma terra muito fértil, ficava no delta do Nilo, e eles queriam caminhar durante 3 dias para chegar até a região do Sinai, esta região que você está vendo no mapa. Vamos ler os versículos 4 e 5. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Ou seja, Faraó está repreendendo Moisés e Arão. Olha, vocês estão atrapalhando, tumultuando, fazendo com que essas pessoas parem de trabalhar, fiquem descansando. Nós já aprendemos que a quantidade de israelitas habitando na terra de Gósen estava em torno de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Agora vamos para a segunda parte, do versículo 6 até o 19. Tema: Faraó aflige os israelitas. Vamos começar lendo do 6 até o 11. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, não diminuam a cota. Eles estão desocupados e, por isso, gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. O objetivo de colocar palha na argilha para fazer o tijolo era para melhorar a liga e também ter mais durabilidade os tijolos. Segundo os estudiosos,
Era para isto que eles usavam esta mistura. Mas, como nós vimos, eles já tinham uma certa reserva deste material, desta palha. Mas agora o faraó determinou: vocês mesmos terão que buscar a palha e ainda terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Veja que aumentou muito o serviço. Mas vamos ver a sequência do texto, do 12 até o 19. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: termine o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados, vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Observe que nós temos aí nesta pirâmide aí os servos, os escravos, os capatazes, que também eram israelitas, e os feitores, que mandavam nos capatazes, e os capatazes mandavam nos servos. Era desta forma esta organização. E os capatazes, que eram israelitas, eram escolhidos ali dos filhos de Israel, foram reclamar direto para Faraó. Eles pensavam que aquela ordem não tinha vindo de Faraó, que eram os feitores que estavam obrigando eles a trabalhar mais e ainda trabalhar sem a palha. Tinham que colher, buscar a própria palha. E o Faraó disse a mesma coisa que os feitores haviam dito. Aí eles ficaram em aperto, viu? Bom, a ordem está vindo de Faraó. A situação está terrível. É o próprio Faraó que está nos oprimindo. Mas vamos ver o que acontece? Terceira parte, os 3 últimos versículos. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Veja que aquele Moisés confiante que nós vimos no primeiro versículo, agora já está sem fé, já está desanimado, já está questionando. Ocorre que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Lógico que fica difícil realmente. Nós vemos a situação do povo. Já eram escravos e agora Moisés fala com Faraó e eles passam a ser mais oprimidos ainda. Gerou dúvida e o povo foi questionar. Moisés, Arão, vocês foram lá falar com Faraó e agora o Faraó está nos oprimindo, está trazendo a espada sobre a gente? Aí Moisés, recebendo a reclamação, vai falar com Deus. Vai reclamar também. Por quê? Porque Moisés era um homem como nós. Tinha suas falhas, suas dificuldades, as suas dúvidas.
Mas Deus tinha um plano. A saída do povo da escravidão seria de forma extraordinária. O período de aflição estava para terminar. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente está passando por uma luta, começa a orar e parece que a luta piora. É porque muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Na próxima aula nós vamos começar a entender como Deus iria operar para livrar o seu povo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, nas suas mídias sociais, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos, para ajudar no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.